A segunda lei de Newton é F igual ma, combinada com uma força restauradora, conduz a um movimento que se repete em períodos de tempo semelhantes, produzindo o que é conhecido como movimento harmônico. Gostaria de lhes contar uma história. Não sei se é uma história verdadeira, mas é uma boa história. Por isso eu vou contá-la. É sobre o nosso velho amigo Galileu. Um dia, quando era ainda um jovem em Pisa, Galileu foi à missa no Duomo, que é a Catedral de Pisa, cuja torre de relógio é a famosa torre inclinada de Pisa. No Duomo, uma lâmpada estava pendurada no teto. Naquele dia, a lâmpada balançava para frente e para trás, provavelmente por causa do vento. Galileu percebeu algo em relação à lâmpada em movimento, algo que ninguém jamais havia percebido antes. Ele observou que cada oscilação completa durava exatamente o mesmo tempo. A princípio, a lâmpada se movimentava rapidamente em grandes arcos e em seguida ia diminuindo sua amplitude, oscilando arcos cada vez menores. Mas o tempo de cada oscilação era sempre o mesmo. Como será que Galileu determinou essa duração? Ele contou as oscilações contando o próprio pulsar do coração. Sempre fico imaginando, se tendo percebido que acabara de fazer uma grande descoberta, por que seu pulso não teria acelerado? Arruinando essas medições. De qualquer maneira, Galileu usou seu próprio pulso. Foi preciso observar a lâmpada balançar muitas vezes, contando sempre as próprias pulsações, para ter certeza de que cada balanço tinha a mesma duração. Deve ter sido um sermão muito aborrecido, hein? A lâmpada ainda está no Duomo. É conhecida como a lâmpada de Galileu. Pode-se comprar um postal da lâmpada dos camelôs da praça. O único ponto duvidoso dessa história é que, de acordo com os registros da igreja, essa lâmpada só teria sido instalada depois da morte de Galileu. Mas, de qualquer maneira, Galileu fez essa descoberta, uma descoberta extremamente importante, pois descobriu que um pêndulo poderia ser usado como um elemento de medição do tempo. Sua descoberta conduziu diretamente à invenção dos primeiros relógios de precisão. O tipo de movimento estudado por Galileu é conhecido como o movimento harmônico simples. Movimentando-se para cima e para baixo, preso a uma mola comum, esse corpo oscila a cada segundo. Com o passar do tempo, sua amplitude vai se reduzindo, seu percurso torna-se cada vez menor. Mesmo assim, é preciso exatamente 1 segundo para completar cada ciclo. Este é um perfeito dispositivo de medição do tempo. E seu movimento é chamado movimento harmônico simples. A manutenção do tempo tem uma conotação musical, a mesma conotação da palavra harmônico. Não se trata de uma coincidência de linguagem. Os instrumentos musicais compartilham uma propriedade especial com os corpos oscilantes. Ambos produzem vibração numa determinada frequência, o que por sua vez produz som de uma certa tonalidade, que não se altera com a redução da amplitude do movimento. Muitos fatores influem na produção do tom musical. O comprimento da corda de um instrumento, seu tamanho, sua forma, a técnica utilizada para tocar o instrumento e, certamente, a habilidade do músico em executá-lo. Na física da música, no entanto, um fator não varia jamais. Uma vez produzido o som, sua tonalidade permanece a mesma, mesmo que as vibrações diminuam de intensidade. Por que será que a tonalidade permanece constante? Na linguagem da mecânica clássica, a força, F, na equação de Isaac Newton, é igual a massa vezes a aceleração. Numa determinada posição, todas as forças estão equilibradas. No entanto, quando a mola é esticada, ela tenta puxar a massa de volta à sua posição original. Quanto mais distante a massa se movimenta, maior a força que a puxa de volta.
O mesmo princípio funciona no sentido inverso. Quando a mola é comprimida, ela tenta empurrar a massa de volta. Qualquer que seja a direção em que a massa se move, surge uma força para contrabalançar o deslocamento. A combinação dessa força e da inércia da massa será a chave para a contagem do tempo. Em cada ponto em seu movimento, a força resultante é proporcional à distância x da massa até sua posição de equilíbrio e no sentido oposto. A equação é F igual menos Kx. O valor de K depende da rigidez da mola. Na cultura ocidental, poucas coisas regem a vida humana de forma tão opressiva quanto a preocupação mecanicista com o tempo. Embora o progresso da tecnologia possibilite cada vez mais tempo livre a um número cada vez maior de pessoas, parece haver uma necessidade de se desenvolver dispositivos de medição do tempo cada vez mais precisos. A preocupação com o tempo não é um fenômeno do atribulado século XX. Ela se desenvolveu gradativamente, de hora em hora, dia após dia, através de milhares de anos. Mas o tempo exato, no entanto, surgiu relativamente tarde na história. Sua chegada coincide com o princípio físico do movimento harmônico. E durante algum tempo, o movimento harmônico tornou-se o único meio de registrar o tempo com precisão. Vamos voltar ao início. Como se desenvolveu o conceito de tempo? Talvez da observação dos ciclos da natureza, da mudança das estações. Talvez da observação do ciclo solar anual ou dos ciclos lunares mensais. Muitas civilizações antigas construíram monumentos que sugerem um certo conhecimento dos movimentos cíclicos do Sol, da Lua e da Terra. Essas estruturas assinalaram a passagem do tempo em grande escala. Os calendários primitivos representaram esforços para dividir os ciclos anuais em intervalos menores. Os relógios de sol mediam as horas de um dia, a menos que o céu estivesse encoberto. Cerca de 500 anos depois do advento do relógio de sol, os egípcios desenvolveram um relógio de água. A água que ia se escoando apontava uma sucessão de linhas num recipiente de alabastro. Esse projeto básico permaneceu inalterado durante séculos, até que artesãos chineses aperfeiçoaram o seu projeto, acrescentando